Enquanto você acha na sua Bíblia, Zacarias capítulo 4, durante essa semana, enquanto eu orava para preparar aquilo que eu estaria falando, e eu orei e falei: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Eu não quero falar nada que está no meu coração, quero falar. Eu não conheço a realidade, o dia a dia da igreja, mas o Senhor sabe o que aquela igreja precisa ouvir, o que aqueles irmãos precisam ouvir. Porque eu não quero simplesmente pegar um capítulo, um livro da Bíblia e ler por ler. Eu quero algo que o Senhor fale. E o Senhor me trouxe uma palavra que, na verdade, Ele disse: você já tem a palavra. E há 2 semanas atrás eu estava ministrando na minha igreja e o Senhor falou: você vai reproduzir a mesma palavra. Eu falei: Senhor, mas é preguiça isso, para não ter que preparar outra? Ele falou: não. E da mesma forma que a sua igreja foi edificada, eu creio, Deus colocou no meu coração que essa palavra vai fazer diferença na vida de cada um que estiver aqui. Eu creio que veio da parte de Deus, e enquanto eu estava aqui no louvor, enquanto a pastora Elenaide falou, Deus foi me trazendo algumas respostas. Por que Ele me fez trazer essa palavra? E eu creio que você vai entender ela no decorrer da palavra. Como a pastora Elenaide falou, a minha família se converteu aqui, então em 92, quando minha avó veio um pouco antes, mas a minha mãe se converteu em 92. E eu lembro que a gente tem uma irmã mais velha, 3 anos mais velha que eu. Todos os domingos a minha mãe trazia eu e minha irmã. A gente não tinha opção de ficar em casa, mas a gente não via obrigado, a gente amava estar na igreja. E naquela época meu pai não era convertido ainda, e ele ficava, a gente vinha para a escola dominical no domingo, e ele ficava em casa tomando cerveja, assistindo Fórmula 1 e zombando da minha mãe, E eu lembro que ele falava assim: vai lá dar dinheiro pro pastor. E o destino é tanto que hoje ele é pastor, Então a gente não entende. E lá na igreja nós, tanto meus pais como eu e o Thiago, nós somos pastores, mas nós não trabalhamos em tempo integral para a igreja. Todos nós trabalhamos fora. Então nós não recebemos salário da igreja, nós não recebemos nada, nenhum real. Então ele sabe hoje o que é ser um pastor, E eu, entrando aqui, me traz muitas memórias afetivas, Embora eu era muito nova, meu marido ele me zoa muito porque eu tenho uma memória excelente para o passado. O presente não, eu esqueço as coisas do dia a dia. Mas eu lembro coisa de quando eu tinha 3 anos, 4 anos. Tanto que, quando minha mãe se converteu aqui, eu tinha 3 anos e ela ficou até mais ou menos meus 5, 6 anos. Mas eu lembro de muita coisa aqui. Eu lembro que eu vinha todo domingo de manhã, descia para a escola dominical lá embaixo. Eu lembro da escola bíblica de férias. Eu lembro das lições que eu aprendi aqui da Bíblia. Eu lembro que no domingo à noite no culto não tinha salinha para as crianças, e eu ficava no culto sentada. E eu vejo que às vezes a gente tem dificuldade na igreja, que as crianças não param quietas. E eu sempre falo, na minha época, era sentada do lado do pai e da mãe, de boca fechada, e assistindo o culto. Então, assim, é uma emoção para mim e uma responsabilidade estar pregando na igreja onde minha família se converteu, onde foi a minha primeira igreja, onde eu tive meu primeiro contato com o Evangelho. E eu falo que muito do que eu sei da Bíblia hoje, se não a maior parte, eu aprendi na minha infância, tanto aqui como na igreja que eu fui depois. Às vezes a gente despreza um pouco, muitas igrejas, não sei como que é aqui, não vou julgar porque eu não sei, mas eu conheço muitas igrejas que desprezam o trabalho com as crianças. Só enfia uma salinha para não fazer barulho. Eu trabalhei com crianças muitos anos nas igrejas que eu participei, inclusive na minha, e a gente sempre teve um objetivo: criança também serve a Deus, criança também pode ser usada. Eu fui batizada nas águas com 9 anos de idade. E não é porque na época meu pai nem era pastor ainda, mas eu tinha entendimento para poder estar sendo batizada. Eu fui batizada em línguas com 10 anos de idade. Então, e por que eu estou falando tudo isso? Porque tem tudo a ver com o que eu vou estar pregando. A palavra que Deus me deu é: não despreze os pequenos começos. E às vezes a gente tem um costume de desprezar certas coisas. E enquanto eu estava aqui, eu falei: Deus foi me trazendo à memória muita coisa que eu vivi aqui dentro. E aqueles pequenos começos que eu vivi aqui me deram estrutura para estar aqui hoje. Foram anos de experiência aqui, nas outras igrejas que eu passei depois. Isso foi importante. E a gente sempre usa um testemunho lá na igreja. Eu tenho uma tia, que ela está na nossa igreja, ela é líder, e ela é líder do Ministério Infantil. E ela sempre conta, e um dia, se você tiver a oportunidade de ver ela, ela vai contar que ela se converteu aqui também. Porque foi ter uma cantata de Natal, e a minha irmã, que é mais velha, ela foi o anjo. A gente tem as fotos,
tia e madrinha da minha irmã. E ela veio assistir. Vamos ver, né, aquele negócio. Sempre tem uma cantagem, já assistiu uma família inteira para ver. E minha tia veio para assistir. E ela se converteu naquela cantata de Natal aqui. E hoje ela é líder do Ministério Infantil, ela é líder de um PG, que a gente tem PG na igreja, que são pequenos grupos. Então, às vezes tem certas coisas que a gente despreza, que a gente não dá a atenção devida. E essas coisas pequenas geram frutos tão grandes que a gente não tem noção. Eu não lembro direito com quantos anos meus pais saíram daqui, mas eu acredito que eu fiquei cerca de 3 anos aqui. Mas eu me recordo de coisas que eu sei que hoje fazem eu ser quem eu sou no meu ministério. Né? O meu marido, eu vejo também o testemunho. Um dia vocês vão ter a oportunidade de ouvir o testemunho dele. A pastora Elenaide falou da questão da transformação de vida. E isso eu falo, que o maior milagre não é um cego enxergar, não é um paralítico andar, é uma vida se transformar. E se um dia vocês ouvirem o testemunho dele, da onde Deus tirou dos vícios, de uma situação terrível. E hoje, ele junto comigo, nós fomos ordenados pastores há 1 ano e meio, foi em dezembro de 2016. Então eu creio que a palavra que Deus tem para nós essa noite, né, que você tenha o seu coração aberto para receber, amém? E antes de nós lermos, se você puder fechar os seus olhos, para nós fazermos uma oração. Deus, em nome de Jesus, Deus, eu me coloco na tua presença, Senhor, como um instrumento a ser usado nas tuas mãos, Pai. Eu por mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas o Senhor, através de mim, Senhor, eu creio que vai falar. Prepara, Senhor, cada coração para receber a tua boa palavra. Deus, que, Senhor, a palavra seja lançada como semente, a gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por 1, Senhor, como diz a tua palavra. Que o inimigo não venha roubar, que o inimigo não venha distorcer, mas que o Senhor possa fazer, Senhor, essa palavra brotar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu acredito que você já tenha aberto aí Zacarias, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Amém? Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegrará ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Amém? Não sei como está na sua versão, algumas versões falam começos humildes, outros falam pequenos começos, mas a intenção, o sentido é o mesmo. Apenas pincelando, né, a questão histórica do momento, só pincelando um pouco da parte histórica, porque não é para isso que eu estou aqui, até porque vocês têm um mestre que sabe muito mais da parte histórica. Mas nós sabemos que quando Nabucodonosor conquistou, né, o rei da Babilônia, ele conquistou Jerusalém, ele levou o povo judeu em exílio e ele destruiu o templo e pegou tudo que tinha lá e levou embora junto. O templo tinha sido construído por Salomão. Mas 70 anos depois do exílio, o rei Sírio decretou que os judeus poderiam voltar para a terra deles, para eles reconstruírem o templo. Então, toda essa história, a parte histórica está no livro de Esdras, e ali você pode, depois se você quiser nessa casa, entender melhor. E quando o rei Sírio decretou que eles poderiam voltar, eles levaram muitos materiais, inclusive aqueles utensílios do templo que tinham sido roubados, né, levados para o exílio, também devolveu. E Zorobabel, não sei se você já tinha escutado falar dele na Bíblia, se você já ouviu alguma vez, mas Zorobabel, ele foi um dos exilados que voltou para Jerusalém. E ele era da descendência direta do rei Davi. E por isso ele foi levantado como governador de Judá, ele estava à frente do povo. E junto com um sacerdote, eu nunca consigo falar isso não, tá, gente? Jeshua e outros líderes, ele decidiu começar a reconstrução do templo. Por quê? Ele sabia que Deus havia pedido isso para ele, e naquele templo é onde eles fariam todas as festas que Deus tinha ordenado através de Moisés, todos os sacrifícios, tudo aquilo que era do povo de Deus para eles fazerem, eles precisavam do templo. Então, o objetivo, o foco dele, o trabalho de Zorobabel era reconstruir o templo. Só que durante a reconstrução do templo, assim como tudo na nossa vida, não foi fácil. Ele enfrentou muitas dificuldades. Nem todo mundo estava feliz com a reconstrução do templo. Primeiro, os estrangeiros que moravam ali.
Eles não estavam satisfeitos porque para eles já tinham tomado conta do lugar. Então, ver o povo chegando, começar a reconstrução, eles não se alegraram. E no meio do caminho, o próprio povo de Israel, os próprios judeus, eles começaram a desanimar. Por quê? Eles começaram a se preocupar em reconstruir as próprias casas. Eu tenho que reconstruir onde eu vou morar. E eles começaram a se preocupar consigo mesmos. Eu tenho que construir meus negócios, eu tenho que construir a minha casa. E eles começaram a deixar o sonho de reconstruir o templo de lado. E nesse meio tempo, durante esses anos, Zorobabel teve que parar a reconstrução do templo. Porque o povo não entendia, o povo não queria reconstruir junto com ele. Então, como eu falei, está em Esdras, se você ler o capítulo 3, 4, vai estar tudo lá. E no meio dessas dificuldades, da mesma forma que tem dificuldades, Deus sempre levanta pessoas para falar com a gente no meio do caos. E Deus levantou o profeta Ageu e o profeta Zacarias para trazer uma palavra durante essa reconstrução. Ageu, ele repreendeu os israelitas por estarem preocupados com eles mesmos, com a própria casa, com os próprios negócios. E Deus levantou Zacarias para encorajar Zorobabel. Esse texto que nós lemos é o profeta Zacarias dando uma palavra para Zorobabel e diz: não desprezem os começos humildes. Eu imagino que naquele momento estava difícil para Zorobabel, muito difícil. Mas ele sabia o que ele queria. E eu acho que para Zacarias ter falado dessa forma, eu acho que realmente ele devia estar bem no princípio, bem no começo. Ou recomeço, porque ele estava reconstruindo. E todo esse encorajamento que Zorobabel recebeu através da palavra de Zacarias fez com que ele conseguisse completar a construção do templo, E Zorobabel foi um exemplo de perseverança, de persistência, de fé, de ouvir a voz de Deus. E, como eu falei, só pincelando um pouco do momento histórico, porque meu foco não é esse hoje. Mas eu queria destacar algumas atitudes dele que levaram Zorobabel a contemplar o templo reconstruído. Existiram algumas atitudes nele que nós vamos destacar aqui, que serve para mim e serve para você. Talvez você não está reconstruindo um templo, mas você esteja reconstruindo um casamento, uma família, uma profissão, a sua vida financeira, o seu coração. Não sei. Aquilo que talvez tenha sido destruído e Deus está te dando a oportunidade ou de começar ou de recomeçar, porque é a mesma coisa. E a primeira atitude de Zorobabel é que ele conhecia o propósito. Ele tinha convicção, ele sabia, Deus me chamou para reconstruir o templo. O propósito era muito nítido, era muito claro, era muito focado nele. Tanto que se você for ler, você vai ver, por mais que existiram os momentos de dificuldades, por mais que existiram pessoas que se levantaram contra eles, nesse momento que eu falei histórico em que ele começou a enfrentar dificuldades, houve falsas acusações contra eles. E diversas circunstâncias se levantaram, mas ele tinha tão forte o propósito e o foco do que ele queria, que nada abalou, nada impediu, atrasou, talvez, demorou um pouco mais, se tornou mais difícil, mas ele não perdeu o propósito e ele conquistou. Então, conhecer o propósito é algo importante. Você conhece o seu propósito? Você sabe onde você quer chegar? No seu ministério, na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu trabalho? Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Isso vale muito para a vida profissional também. Às vezes a gente é meio perdido. Eu vejo pessoas muitas vezes que não sabem o que querem, não tem uma direção, entra na faculdade, sai, faz outra. Qual é o propósito? Eu creio que Deus já nos cria com um propósito. Eu ouvi uma palavra uma vez, a gente estava numa conferência e eu ouvi de um pastoral que faz muito sentido, embora seja tão óbvio, mas às vezes a gente não presta atenção. Mas Deus não nos cria e depois dá o propósito. Ele primeiro tem o propósito e depois Ele nos cria. A Bíblia fala que Ele nos conhecia antes do ventre da nossa mãe. Então o propósito veio primeiro que a gente. Então você tem um propósito de vida, eu tenho um propósito de vida. Cada um. Alguns são chamados para pastorear, outros são chamados para ministrar no louvor, outros são chamados... Sim, não tem um chamado pastoral específico, mas tem um chamado para evangelizar dentro da empresa que você está, nas faculdades. Não sei, mas qual é o seu propósito de vida? Primeira coisa, você tem claro, você consegue entender? Eu nasci para isso, Deus me escolheu para isso, Deus me chamou para isso, Deus me implantou em tal lugar, Deus me colocou nessa igreja com o propósito de... Deus me colocou na empresa que eu trabalho com o propósito de...
me deu a profissão que eu tenho com propósito de quê? Primeira coisa, a gente tem que entender o propósito para aquilo que nós somos chamados. Porque se você não tem foco, você não tem propósito, qualquer vento vai te derrubar. Se você não tem direção, se você não tem um alvo, qualquer coisa vai te impedir. O segundo ponto que fez Zorobabel conquistar a reconstrução do templo foi não ouvir palavras contrárias. Quanta gente se levantou contra Zorobabel? Quanta gente, eu imagino que ele ficava, ele lá tentando reconstruir, tentando fazer da forma dele, o que devia passar de gente falava, isso não vai dar certo. Ah, Zorobabel, esquece, deixa, a gente já voltou para a nossa terra, tá bom. Não quero inventar, não quero uma encrenca. Deixa o templo aí, lá para frente a gente reconstrói. Agora na nossa vida, quanta gente vem falar com palavras negativas? São poucos que vêm nos encorajar. Na maioria das vezes as pessoas vêm tentar nos abafar. Se nós formos lembrar da história de Neemias, Sanbalat e Tobias tentaram de todas as formas impedir a reconstrução dos muros. Então sempre na nossa vida vão existir as pessoas com palavras negativas. Em todas as áreas da sua vida. Ministério, família, às vezes você está com uma crise no casamento e aí tem alguém que vem falar, nem adianta você insistir, é melhor separar do que ficar junto. Eu tenho uma prima que ela casou um pouco depois de mim e aí ela passou um momento de separação, ficou quase mais de um ano separada do marido e nesse meio tempo, ela não é cristã, mas ela sempre em casa, eu orava com ela, eu falava, não, Deus vai restaurar esse casamento, Deus pode restaurar. E um dia ela falou que uma amiga dela falou assim, ai Mariana, ela falou o nome da pessoa, vocês não conhecem, mesmo que não faz diferença. Falou assim, pra que você está insistindo? Vocês não combinam. Como assim, gente? Um casamento destruído e a pessoa fala que não é para reconstruir porque não combina. Hoje, graças a Deus, ela voltou com ele, né, para a glória de Deus. Inclusive, hoje ela mandou uma mensagem falando que ia na nossa igreja, espero que ela tenha ido. E é exatamente isso. Quantas vezes a gente passa por situações, eu já vi pessoas, por exemplo, no seu trabalho, você está almejando, tem uma vaga que você sabe que você pode crescer profissionalmente. Então você fala, olha, abri uma vaga, eu acho que eu vou tentar concorrer. Aí sempre vai ter aquele amigo, aquele colega de trabalho que vai falar assim, ai, não vai dar certo, você não vai conseguir, fica aqui, tá bom. Sempre tem aqueles que se levantam para nos abafar, para nos desanimar. E normalmente é gente da nossa própria casa, da nossa própria família. As pessoas que a gente mais ama são, infelizmente, às vezes as mais usadas para nos desanimar. Ou às vezes na igreja, né, nós que somos líderes ou pastores, não sei aqui quantos são líderes, às vezes você quer começar algo, você quer fazer a igreja crescer, e aí sempre tem aquelas vozes que dizem, aquelas pessoas, ai, não insiste não, já tentou tantas vezes, não deu certo. Muitas palavras contrárias se levantam. Eu creio que enquanto eu estou falando, você deve estar se lembrando de situações que você mesmo viveu ou esteja vivendo. Pessoas trazendo palavras negativas, palavras contrárias, palavras de que não vai dar certo, desiste, você não vai conseguir. E Zorobabel, eu acredito que ele ouviu muito, mas ele não deu ouvidos. E o grande problema é que hoje, o ser humano ele tem uma carência tão grande que ele ouve muito o que os outros falam. Desiste de sonhos porque os outros falam. Desiste de profissões porque os outros falam. Eu lembro, a minha irmã, ela é professora. E eu lembro quando ela foi escolher fazer pedagogia, o que ela mais ouviu, principalmente na minha família, não na família da minha casa, meus pais, mas tias, parentes, ai, professor, ganha tão mal. Poxa, você está escolhendo uma profissão por amor ou pelo dinheiro? Quantas pessoas falaram para ela, não faz pedagogia não, pedagogia não dá dinheiro. Ai, que difícil ter que cuidar de criança. Mas era o que ela amava e ela ignorou essas palavras. E ela hoje, né, há muitos anos é professora. Talvez, não sei qual área da sua vida você tenha sonhos, você tenha projetos e as palavras negativas têm se levantado contra você e têm começado a te desanimar. Que Zorobabel seja o nosso exemplo. Que nós não venhamos dar ouvidos para essas palavras contrárias. Tem coisas que a gente tem que ouvir, entrar para o ouvido e sair para o outro. Não vai adiantar você discutir muitas vezes com quem está indo contra você. Se a pessoa fala, olha, não vai dar certo, ela tá bom. Ignora. Eu falo muito do Tiago nisso, né? Retém o que é bom e o resto descarta. Às vezes a gente precisa descartar certas coisas que a gente ouve. A gente não pode carregar tudo que a gente ouve, tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas opinam na nossa vida. A gente tem que ouvir. Se eu tenho um propósito, se eu tenho um foco, que os
outros vão falar, para mim pouco importa. O terceiro ponto que fez Zorobabel conquistar a reconstrução do templo: ouvir os profetas. Ele ouviu a palavra de Zacarias e ele deu crédito ao que Zacarias falou. Ele acreditou no que Zacarias falou, nas palavras de Zacarias, nas palavras de Ageu, porque as palavras dos profetas são palavras que vêm de Deus. Lógico, existem ministros, pastores, pessoas que infelizmente usam o nome de Deus em vão, mas eu acho que se você está debaixo de uma liderança, no mínimo você crê que essa pessoa é de Deus, senão você não estaria embaixo da liderança dela. E nós costumamos desprezar a palavra daqueles que estão acima de nós. Não só igreja, mas trabalho, família, nossos pais. A gente teve alguns casos recentes na igreja de situações como essa, né? De pessoas quererem tomar decisões e até nós, e aí, olha, eu quero fazer isso, o que você me aconselha? Não, vamos orar junto. E a gente vai falar, olha, Deus não trouxe paz para nós, não entendemos que seja o momento, não entendemos que seja a decisão, a solução. E o que as pessoas fizeram? Não, eu vou assim mesmo. E foram nas suas próprias decisões, nos seus próprios desejos, e o final da história deu errado. E a gente até brinca com o Thiago e fala assim, eu avisei, né? A gente sempre fala, eu avisei. Mas é porque a gente quer falar, nossa, a voz do pastor, a voz do líder falou para falar. Não, a gente tem que ter paz junto, mas a gente tem que começar a dar crédito para as pessoas que têm mais experiência. A gente estava conversando justamente com o pastor ali dentro sobre isso. A gente tem que dar crédito para as palavras que os homens e as mulheres de Deus que Ele coloca no nosso caminho falam. A gente tem que começar a ouvir mais. Às vezes a gente vem todo domingo na igreja, ouve a palavra, entra por um ouvido, sai pelo outro. A palavra manda fazer X, você faz Y. E aí as coisas dão errado, você vai questionar Deus. Mas peraí, você ouviu do púlpito, você ouviu através da palavra que o caminho era um e você seguiu o outro e você quer tirar satisfação com Deus porque não deu certo? Deus usa os profetas. E quem é o profeta? O profeta é aquele que ouve de Deus e fala para o povo. Naquela época, Jesus não tinha vindo, não tinha rasgado o véu ainda, então o povo não tinha acesso ao Pai direto. As pessoas não podiam, não tinham acesso a falar com o Pai. Então os profetas eram o intermediário entre o povo e Deus. Hoje em dia, nós temos acesso direto ao Pai. Você pode orar, você pode ouvir de Deus, mas Deus continua usando os profetas. Deus não extinguiu os profetas. Ele continua usando os homens e as mulheres de Deus para falar. E nós temos que dar ouvido, dar crédito para as palavras que eles falam. Se você tem uma decisão para tomar, ouça a palavra do seu líder, do seu pastor. Eu não estou falando que você não tem mais poder de escolha e você vai ser uma marionete na mão de ninguém. Não é isso. Mas você tem que ouvir e pelo menos validar, pelo menos pensar, pelo menos dar valor, dar crédito para quem que você ouve. Zorobabel, ele ouviu a palavra do profeta Ageu, que dizia, não despreze os pequenos começos. E Zorobabel não desprezou, ele foi fiel até o fim. E o quarto ponto, Zorobabel perseverou até o fim. E hoje em dia o que a gente mais vê são pessoas que desistem no meio do caminho. Ficou difícil demais, é melhor eu parar. Ficou difícil demais meu ministério, é melhor eu parar. Está me exigindo demais, é melhor eu parar. Hoje em dia as pessoas não conseguem terminar uma faculdade, não conseguem completar um curso, não conseguem completar um regime, uma dieta, não conseguem completar um tratamento médico. Eu falo que essa geração é uma das gerações mais fracas que existe. Talvez porque falta embasamento, falta raízes profundas em Deus. Nós desistimos muito fácil. A gente quer viver um evangelho que seja confortável. Tem que ser bom para mim, tem que ser gostoso. Se começou a me incomodar, apertou o calo de sapato, vou cair fora. Só que tudo que a gente constrói na vida, existe um preço a ser pago. Para você ter uma profissão, você vai ter um preço a pagar para estudar, se dedicar. Para você ter um ministério frutífero, você vai ter que se dedicar. Para você ter vida com Deus, você vai ter que gastar tempo orando, lendo a Bíblia, conhecendo a Deus. Só que as pessoas não querem pagar o preço. Nós queremos sempre os atalhos, os caminhos mais fáceis. Se aqui está difícil, eu vou para cá. Aquele famoso jeitinho brasileiro. A gente sempre quer dar um jeitinho para ficar melhor, para ficar mais fácil, para o fardo ser mais leve.
acha que algo que é de Deus vai ser fácil do começo ao fim. Se é de Deus, Ele vai só abrir as portas. Não é bem assim. Deus abre as portas, mas Ele vai permitir situações no meio do caminho para provar a nossa fé. Ele vai permitir situações no meio do caminho para nos forjar, para nos ensinar. Então nós precisamos perseverar até o fim. Mas muitas vezes nós não temos as atitudes que Zorobabel teve. Né? Eu não sei aonde você está se identificando aí. Eu sei onde eu me identifico. E na maioria das vezes, nós fazemos tudo ao inverso. Na maioria das vezes nós não temos um propósito, nós não temos uma direção, um foco, não sabemos onde nós queremos chegar. Nós começamos a falar o crédito que os outros falam, começamos a ouvir-nos. E se der errado? E se? Não damos valor para a palavra dos profetas e não perseveramos até o fim. Nós desprezamos os pequenos começos, porque nós queremos sempre a coisa grande da noite para o dia, a coisa perfeita da noite para o dia. A gente não quer pagar um preço, a gente desiste. E em toda essa história, o que mais me chamou a atenção foi a palavra de Zacarias dizendo: não despreze os pequenos começos. Né? Quando eu preparei essa palavra, que foi há 2 semanas que eu preguei na minha igreja, eu passei mais de um mês sendo ministrado por Deus através disso. E Deus me falava: não despreze os pequenos começos, não despreze os pequenos começos. E nós desprezamos demais aquilo que é pequeno. Nós não damos valor, nós não damos crédito. Mas na vida, tudo começa pequeno. Nada começa grande. Você pode pegar a maior árvore que existe na face da terra. Ela não nasceu grande, ela nasceu através de uma semente. Já viram aquelas árvores que tem que ter tantas pessoas para dar as mãos para poder dar a volta? Aquela árvore, por maior que ela seja, ela não nasceu daquele tamanho. Um dia ela foi uma semente. Pode ter sido há milhões de anos atrás, sei lá quantos anos. Mas um dia ela foi uma semente. Os grandes rios não nascem grandes, eles nascem de pequenos afluentes e se tornam grandes. Se você for olhar a história de grandes empresas, se você for pesquisar a história da Apple, do Google, da Disney, da Microsoft, são empresas gigantescas. Onde elas começaram? Dentro de uma garagem. Pesquisa a história delas. Uma pessoa, um sonho de uma pessoa, um pequeno começo, se tornou grandes empresas. Uma pessoa, nós não nascemos desse tamanho, nós fomos gerados primeiro por um feto minúsculo. A minha irmã está grávida, né? Está na segunda gravidez. E no primeiro ultrassom eu fui com ela e é muito emocionante. Eu ainda não tive o privilégio de ser mãe ainda, mas é muito emocionante você ouvir o coração batendo. E aí a médica colocou e eu não sou alto, forte, quem é mãe sabe como é. E aí a médica, aí eu falei: nossa, já deve estar, né? Enorme, né? Aí a médica falou assim: ah, tem 4 milímetros. Falei: eu não consigo nem medir o que é 4 milímetros. Tudo começa pequeno. Grandes igrejas que você olha hoje em dia, igrejas que estão fazendo a diferença no mundo, enfim, aqui no Brasil, em São Paulo, a gente olha muitas igrejas, elas não começaram grande, a maioria delas começou na sala da casa de alguém. Tudo que é grande começou pequeno, mas é a diferença de como você permanece no processo que vai fazer você chegar ou não no nível do grande. Mas nós somos constantemente tentados a querer o grande, ignorando o pequeno. A gente quer ser um grande profissional, eu quero ser um gerente, um diretor, eu quero ganhar muito bem, mas ninguém quer começar como um office boy, passando tempo na rua, ninguém quer começar limpando a empresa. A gente quer começar lá em cima, quer começar ganhando muito. Em Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É óbvio, o final é sempre melhor, mas você vai só ter a alegria do final se você pagar o preço no começo. É igual uma faculdade, não sei quantos já tiveram o privilégio de fazer uma faculdade. Eu sou formada em publicidade e propaganda. E eu me recordo muito bem a alegria que foi receber o diploma depois de 4 anos estudando. O fim das coisas é melhor. Só que eu lembro muito bem quantas noites eu fiquei sem dormir estudando. No começo foi difícil. Eu lembro que eu fiquei 5 anos trabalhando sem férias, porque eu saía de um estágio e entrava em outro. Inclusive eu trabalhei na mesma empresa que eu imaginei. E foi muito difícil porque eu acordava às 6 horas da manhã, eu saía de casa às 6 horas da manhã, eu trabalhava em Alphaville, eu trabalhava o dia inteiro, eu saía do serviço 5 horas, eu ia direto para a faculdade, eu chegava da faculdade meia-noite, ia jantar, tomar banho e dormir para no outro dia 6 horas estar saindo de novo.
Então, e em várias empresas, eu fiquei nessa empresa de família, eu fiquei quase 3 anos, mas nas outras foram direto. Foram 4 anos pagando um preço desse jeito, para lá, depois de 4 anos eu tenho um diploma. Só que no meio do caminho, quanta gente na minha sala desistiu? Quanta gente parou? Quanta gente não aguentou pagar o preço? Para você desfrutar do grande, da alegria do final, você tem que pagar o preço no começo. Não é fácil, é difícil. É a mesma coisa para quem tem um filho. Para você ter a alegria do filho nos seus braços, vai ter que passar 9 meses carregando aquela barriga e vai ter que sofrer a dor do parto. Tudo começa pequeno para você chegar no grande. E se você puder abrir no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Uma palavra que acho que todo mundo deve já ter ouvido alguma vez. Lucas capítulo 16, versículo 10. Amém? Posso ler? Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Acho que você já deve ter escutado isso alguma vez na vida. E isso é uma verdade que a gente ignora muitas vezes, né? Mas se nós somos fiéis no pouco, nós vamos ser fiéis no muito. Se nós somos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos colocará nas grandes. Deus permite que as coisas sejam pequenas, que as coisas sejam difíceis, para provar o nosso coração. Para ver, será que o coração dele está preparado para chegar lá no grande? Será que o coração dele ele é fiel? É a mesma coisa, né? O pastor comentou sobre dízimo. É fácil você dar dízimo se você ganha R$1.000. Vou dar um exemplo, está arredondando. Você vai dar 5. E quando você ganhar R$10.000 que seu dízimo for 1.000, será que você vai ser fiel quando você for em pouco? A fidelidade não está na quantidade, tá? No coração. Se você for fiel um pouco, Deus vai te colocar muito. Só que nós não queremos ser fiéis um pouco. Eu quero ser fiel lá na frente. Ou então, às vezes, né, não sei o chamado que Deus tem para você, mas às vezes eu já vi pessoas, eu tenho um chamado para as nações, eu vou ganhar as nações, eu vou para a África, não é capaz de arrumar a cama para ajudar a mãe. Eu conheci muitos, na época que eu era adolescente na outra igreja, eu ouvia muito isso. Foi uma época que todo mundo queria ser missionário. E a maioria dos meus amigos na igreja queriam ser missionários. Aí você falava, eram pessoas que não ajudavam a mãe para casa, que não respeitavam pai e mãe, mas ficavam falando das nações. Se você não é fiel um pouco, Deus não vai te colocar muito. Não tem como. E um dos exemplos na Bíblia que eu mais gosto sobre fidelidade no pouco é Davi. Davi, ele foi um dos maiores reis, o maior rei que Israel já teve. Agora eu não vou ler da história dele, porque acho que a maioria já conhece boa parte da história dele. Quando Davi foi escolhido para ser rei, onde ele estava? Ele estava apacentando as ovelhas do pai. Tinha status o que ele fazia? As pessoas viam o que ele fazia ali? Ninguém. Quando Samuel foi para a casa de Deus, falou, na casa de Jessé está o próximo rei, ali você vai ungir. Jessé pôs todos os filhos alinhados, nem o pai dele foi capaz de lembrar que ele existia. Ou seja, ele não era pequeno, ele era um minúsculo, não era nada na família, assim, nem o pai lembrou dele. E Samuel vai passando um por um e Deus fala, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Eu falei, e aí, Jessé, tem mais alguém? Ele fala, tem um filho lá, mas tipo, a chance dele ser rei, sem chance, mas era ele. Quando Deus escolheu Davi, ele não estava numa grande batalha, um grande líder do exército, e Deus falou, nossa, você vai ganhar muitas batalhas. Ele estava sozinho, cuidando das ovelhas do pai dele. E ele dava vida por elas. A Bíblia fala que ele matou leão, matou urso na mão. Alguém teria coragem? Não. E por que ele fez isso? Para mostrar para alguém? Não, porque ninguém estava vendo. Ele fez porque ele amava. Ele entendia o propósito dele, o chamado dele. Meu propósito é cuidar das ovelhas, eu vou fazer o melhor. Eu não vou deixar eles pegarem uma. E ele foi fiel ali no pouco. E ali Deus escolheu ele para ser rei. Por que ele venceu Golias? Qual foi o treinamento dele? Foi matar um urso, foi matar um leão. Ele foi fiel lá no pouco, onde ninguém estava vendo. E depois ele foi honrado matando Golias. E aí todo mundo viu. Ele foi chamado para tocar harpa para
Saul para acalmar ele. Onde Deus escolheu Davi para isso? Quando ele estava lá no campo, tocando, sozinho, adorando a Deus. A fidelidade de Davi no pouco é algo que é um exemplo que a gente tem que seguir. Infelizmente a gente não faz isso. Davi, no dia que eu preguei, eu até brinquei, ele era o marmiteiro dos irmãos dele. Os irmãos dele estavam na guerra e ele ia levar comida. Foi assim que ele ficou sabendo que Golias estava afrontando, enfim. E ele fazia aquilo com excelência, com prazer. Pelo que a Bíblia nos mostra, ele não era aquela pessoa que falava, vai pai, não vou cuidar das suas ovelhas, não. Ele entendeu, o meu foco hoje o meu propósito hoje é cuidar das ovelhas, vou fazer o melhor. E ele não fazia esperando algo grande, porque eu acho que nem passava pela cabeça dele a possibilidade de ser rei um dia. Não era aquela coisa assim, estou fazendo direito aqui para as pessoas me olharem e um dia eu chegar a ser grande. Não, ele fazia porque ele entendia que ele tinha que fazer o melhor. Deus escolheu Davi pela fidelidade dele no pouco. Ele fazia com excelência, ele fazia com amor. Davi foi fiel no pouco que ele foi confiado. E por isso, Deus colocou ele no grande. Porque Deus viu o quanto ele zelava pelas ovelhas do Pai, pelo rebanho do Pai. E Deus, vendo o cuidado dele, falou, eu posso confiar o meu rebanho na mão dele, porque ele cuida direito. E a gente, às vezes, quer pular para o grande. Eu quero um ministério grande. Eu não quero um ministério que vai lavar banheiro, eu quero um ministério que cante lá na frente do púlpito. A gente despreza as pequenas coisas, mas Davi não desprezou, ele cumpriu com excelência. E isso capacitou ele para ser rei. A fidelidade dele no pouco. E a paciência e a perseverança, porque do dia em que Davi foi ungido rei para o dia que ele assumiu, passaram mais de 20 anos. Só que o que acontece? A gente recebe a palavra hoje, amanhã você já quer que esteja cumprindo. Nós somos assim, nós somos imediatistas. Nós somos da geração fast food. Eu não sei você, mas eu sou daquelas que põe para esquentar no micro-ondas 1 minuto e acha uma eternidade. Acho que todo mundo é assim, você fica contando para acabar. Nós somos uma geração muito imediatista. Nós queremos as coisas para ontem, mas as coisas de Deus. Eclesiastes 3 diz, há um tempo determinado para todas as coisas. Existe o tempo certo de Deus para todas as coisas. A gente tem que compreender, a gente tem que entender isso. E a gente tem que ter paciência e perseverança. Deus dá uma palavra para você vai ser um missionário, eu vou te levar para as nações. No dia seguinte você está fazendo a mala para ele ir embora. Não é assim. Tudo tem um propósito. Eu lembro que os meus pais, eles receberam uma palavra de que iam ser pastores e muitos anos depois a coisa foi acontecer. E esse meio do caminho foi muito difícil. Deus libera a palavra, mas não significa que ela vai acontecer da noite para o dia. Olha quantos anos José demorou para chegar a ser governador do Egito. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi servido na casa de Potifar, ele foi preso e servido na prisão. Olha a caminhada dele até chegar aonde ele tinha que chegar. E ele foi fiel no pouco. Ele serviu na casa de Potifar com excelência, ele serviu na prisão com excelência. E isso tem que ser um ensinamento para nós. Eu tenho que fazer com excelência aquilo que me foi confiado. A gente tem uma tendência de olhar para quem já está grande e desejar, mas não querer pagar o preço que ela pagou. Quantas vezes você olha alguém que profissionalmente está bem e você muitas vezes fala, mas para fulano não foi fácil, ou você querer almejar aquilo. A gente tem um exemplo dentro de casa. O Thiago, ele está há quantos anos? 9 anos na mesma empresa. Hoje ele é gerente de vendas de comercial nacional, ele viaja o Brasil inteiro. Tem gente que acha, nossa, o Thiago é gerente, status. Mas ninguém sabe como ele começou. Há 9 anos atrás, ele entrou como quebra-galho na empresa, porque estava desempregado, meu pai conseguiu o emprego que ele tinha contato nessa empresa. Ele entrou como auxiliar de vendas, ganhando um salário mínimo. Menos um salário mínimo? É porque o salário mínimo naquela época era menor. E eu lembro a fidelidade do Thiago. Não estou falando que é meu marido não, mas é porque é a realidade. Eu vou dar exemplos daquilo que eu vejo. E ele entrou como auxiliar de vendas, mas ele não enxergou aquele emprego como um quebra-galho enquanto dava uma coisa melhor. Ele se dedicou a uma empresa de autopeças. Ele nunca tinha trabalhado com ramo automotivo. E eu lembro que ele levava o catálogo da empresa, que é dessa grossura, e ia para casa estudar o catálogo. Qual a necessidade de um auxiliar de vendas ficar estudando as peças? O negócio é vender, fazer, ganhar meu salário. E ele foi se dedicando, ele sempre fazia o melhor, não
dedicou e ele foi crescendo. E naquela empresa nunca ninguém tinha sido promovido. E de um auxiliar de vendas para um gerente, acho que teve bastante promoção no meio do caminho, né? E eu não estou falando isso para dizer, nossa, não é mérito, pelo contrário. Mas o que eu estou mostrando que a fidelidade no pouco te leva para o grande. Só que as pessoas não querem pagar o preço. Eu quero entrar na empresa, mas eu aceitar receber tanto. A gente tem uma história de uma pessoa que foi da igreja, uma senhora, e ela cuidava dos netos e o neto já tinha uns 18 anos, mas ele não queria trabalhar, né? Não queria fazer nada, nunca tinha trabalhado. Mas ele exigia que ela desse iPhone. E aí um dia surgiu a oportunidade de trabalhar no McDonald's. E ele falou, eu trabalho no McDonald's pelo paixão? Poxa, se você não começar do pouco, não adianta você almejar. Talvez você não vai ficar tanto tempo no pouco, mas se você for fiel, Deus vai te colocar. E não significa que todo mundo vai chegar a lugares altíssimos, mas Deus vai te dar o melhor se você for fiel no pouco. Nós precisamos entender isso, que nós não podemos desprezar os pequenos começos. E a gente costuma ignorar, não dar valor para aquilo que é pequeno, aquilo que é começo. Às vezes, e eu falo isso muito como igreja, a nossa igreja também não é grande não. A nossa igreja também é bem pequena. E às vezes a gente acaba caindo no pecado, né, mas de comparação. A gente costuma visitar outras igrejas, né, igrejas grandes, mas e é bom, é gostoso você olhar onde outras pessoas já chegaram, mas a diferença é qual é o nosso coração ao olhar quem já está lá na frente. É um olhar de, poxa, vou trabalhar, vou chegar lá, ou, nossa, olha a minha comunidade, olha a minha igreja, olha o meu ministério, olha, meia dúzia de pessoas. Será que se a gente for fiel um pouco, Deus também não vai se fazer chegar até lá? Quantas pessoas que eu já vi sair da minha igreja, da nossa igreja, porque preferiam, não, quero ir para uma igreja grande, que as coisas já estejam estruturadas. Poxa, você não pode botar a mão na massa para as coisas estruturarem na sua igreja? Ai, né, a gente, o pastor vai saber o que eu estou falando. O que a gente ouve de coisa, na igreja tal é assim que acontece, na igreja tal tem ministério tal, na igreja tal tem evento tal, na igreja tal. Eu não sei aqui, mas lá na igreja a gente ouve muito. Mas, poxa, se na igreja lá tem, você não pode começar aqui, ou você tem que ir já para um lugar que já está grande. A gente despreza pequenos começos. Às vezes, Deus tem um chamado para você ser um pastor, você acha que você já vai começar subindo no púlpito. Não, seu ministério vai começar de baixo. Você vai ter que lavar muito banheiro, você vai ter que visitar muita gente, você vai ter que fazer muita coisa que você acha pequeno, mas é isso que vai te capacitar para o chamado de Deus. Talvez você não esteja sendo colocado em lugares maiores, em coisas grandes, porque você não tem sido fiel no pouco. Eu não sei, não conheço sua vida, não sei quais áreas da sua vida, mas talvez você não esteja desfrutando demais de Deus, porque você tem desprezado. Né? A minha mãe costuma falar na igreja dela que quantas pessoas às vezes têm um emprego que não ganha tão bem, e aí quando recebe o salário, ao invés de agradecer a Deus pelo pouco que tem, só isso, nossa Deus, só isso. Poxa, se você não for grato pelo pouco que Deus te dá, como é que Deus vai te dar mais? Agora, se Ele souber que você é grato, aquele pouquinho que você tem, poxa Deus, é tão pouco, mas obrigada. Obrigada, porque isso eu tenho tido, o Senhor tem me dado, e obrigado. Deus, sabendo a gratidão do seu coração, Ele fala, eu posso confiar mais, porque Ele vai ser fiel. Como foi falado dos dízimos, se você for fiel enquanto você ganha pouco, Deus sabe que Ele pode confiar mais na sua mão, porque Ele sabe que você vai ser fiel. Agora, como é que Ele vai te confiar mais se você vai continuar roubando Ele? Como o pastor falou, você não dizimar, você está roubando, porque você não está devolvendo aquilo que é dele. Se nós somos fiéis, Deus vai nos colocar em lugares maiores. Em 1 Reis 18, não precisa abrir, nós sabemos a história do profeta Elias. E Deus tinha falado através dele que não haveria chuva por 3 anos e meio e não choveu. E aí Elias manda o moço dele olhar a montanha e falar, olha lá, e aí o que tem? Pela primeira vez, não tem nada. Segunda vez, não tem nada. Terceira, enfim. Na 7ª vez, o moço do profeta fala, olha, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu sou mulher, mas né, não faz muita diferença. É uma nuvem muito pequena, né? O que Elias falou quando ele ouviu aquilo? Poxa Deus, só uma nuvenzinha. Ele falou, corre
e há ruído de abundante chuva. Tem muita chuva a caminho. Elias soube decifrar os sinais de Deus. Às vezes as pequenas coisas são sinais do grande que vai vir. A diferença de Elias foi enxergar que aquele sinal tão pequeno era um ruído de uma chuva abundante. E às vezes Deus nos manda os pequenos sinais e a gente olha e fala, só isso, Deus? Às vezes Deus dá uma palavra, não, por exemplo, aqui na igreja, Deus deu a palavra, a igreja vai crescer, vai ganhar muitas vidas, multidões, não sei a palavra que Deus pode te dar. Aí você chega num culto e tem 5, 6 pessoas. Poxa Deus, como é que a gente vai ganhar multidão desse jeito? A nossa forma de interpretar os sinais de Deus é que faz a diferença. Por que eu falei que quando eu estava aqui, Deus me mostrou por que eu tinha que pregar isso? E nesse momento aqui, porque como eu falei, meus pequenos começos foram aqui. E hoje na igreja, além de pastorear, eu ministro louvor e eu toco violão. Não toco aquelas coisas, mas toco. E eu estava aqui, eu me recordei que meu primeiro contato com o violão foi aqui, na escola de música que tinha nas férias, né? E eu lembro que o Ezequias, que agora é pastor e pregou aqui, ele dava aula de violão. Meu primeiro contato, a primeira vez que eu peguei o violão, foi numa aula com ele aqui. E hoje eu ministro louvor com o violão. Foi um pequeno começo, poder ter sido desprezado. O que eu conheço, muito do que eu conheço da Bíblia, eu aprendi na escola dominical, era um pequeno começo, que muitas vezes a gente despreza. Como eu falei, às vezes a gente acha que as crianças, só ministério infantil é só para deixar os pais livres para assistir o culto. Não, ministério infantil é para fazer discípulo também. É para ensinar, é para falar do evangelho para as crianças. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. E por mais que ela cresça, ela não vai se desviar. Quem conhece Jesus na infância, é pouco provável que desvie. E se desviar, volta. Porque foi formado na infância. E eu e o Thiago, a gente recebeu muitas palavras, né, de Deus, de onde Deus nos levaria, onde a gente ia chegar, Deus vai nos usar. E amém, eu creio, mas eu estou aqui, nos pequenos começos ainda. E aí eu comecei, enquanto eu estava aqui, o que Deus falou no meu coração, por que eu tinha que ter pregado essa palavra aqui. Uma das coisas que Deus falou pra gente é que Deus nos levaria para muitos lugares para pregar. Para outras cidades, outros estados, em geral outros países. Quando isso vai acontecer? Não tem pressa nenhuma. E a primeira vez que eu prego fora da minha igreja é aqui. Não acho coincidência minha primeira pregação fora da minha igreja ser na minha primeira igreja. Eu creio que foi de Deus. Então eu creio que Deus tem coisas grandes para mim, mas Deus tem coisas grandes para vocês também. Amém. Não sei o momento que a igreja vive, não sei se é um pequeno começo, se é um pequeno recomeço, porque a gente passa por vários recomeços na vida, né? Não sei se é um recomeço, mas o que Deus me trouxe para falar é: seja fiel no pequeno começo, não despreze o pouco que Deus honra. Não sei quantos líderes existem aqui de ministérios, de grupos, pastores, não sei. Mas o que Deus diz para você hoje é: use o pouco que você tem na mão. Use. Como é que Davi matou Golias? Foi com uma mega espada, uma mega armadura? Uma funda de 3 pedrinhas. Use as pedras que você tem na mão. É com elas que você vai construir o seu ministério. É com elas que você vai conquistar. Talvez no seu trabalho, na sua vida, eu tenho tão pouco. Usa as pequenas pedras. Não despreze os pequenos começos. Porque se você desprezar, você não vai conseguir usufruir do melhor de Deus. Como igreja, como eu falei, eu não sei em que momentos vocês vivem, não cabe a mim saber. Mas o que Deus me trouxe aqui para falar é: não despreze o começo das coisas. Não despreze o pequeno. Aqueles que desprezam os pequenos começos, as pequenas coisas, não têm o prazer de se alegrar quando for grande. E não tem nada melhor do que você um dia ver as coisas grandes e falar: eu estava lá quando começou. Eu fiz parte, não sei quantos conhecem uma igreja que chama Igreja Videira, uma igreja que está crescendo muito no Brasil. Minha família fez parte de lá há 8 anos, foi lá que eu conheci o Thiago até. E eu lembro que a primeira videira de São Paulo era na Armênia, e eu lembro que eu já era do começo. E hoje essa igreja está enorme, vocês já ouviram falar, mas ela está muito grande aqui no Brasil todo e em São Paulo também. E quando eu vejo,
amigos de lá e eu vejo tudo que está acontecendo, eu falo, eu estava lá no começo. E às vezes a gente acha que os frutos é o que a gente vê com os olhos, mas eu falo, o meu ministério vai estar no galardão do pastor João. As vidas que eu ganhar daqui para frente vai estar no galardão dele. E as vidas que forem ganhas pelas vidas que eu ganhei vão continuar sendo um processo, uma cadeia. Eu sempre conto a história, tem um rapaz que estudava comigo, na época eu estava na oitava série, e ele era o pior aluno da sala. E eu um dia levei ele para a igreja, ele se converteu, ficou um período na igreja que eu estava, e depois ele saiu e foi para outra igreja. Hoje ele é pastor, né, prega, enfim. E eu falo, ele está no meu galardão, eu sei que está ali, as vidas que ele ganhar. E talvez você não esteja vendo os seus frutos aqui, mas quanta gente sai daqui e está ganhando frutos, e é fruto dessa igreja? Quantos pastores, né? Só na minha família são 3 pastores que saíram daqui. O Thiago não, porque o Thiago fez parte, mas meu pai, minha mãe, eu, nós saímos daqui, nós começamos aqui. Foi um pequeno começo que não foi desprezado. Deus tem nos levado, a nossa caminhada está tão difícil quanto. É difícil, é longo, mas se nós somos fiéis, Deus vai nos colocar no grande. Amém. Eu não sei o tamanho do grande. Cada um, o grande é uma coisa. Para uns o grande é isso, para outros o grande é isso. Mas o seu grande, você vai conquistar se você for fiel no pouco. Nem todo mundo vai ser rico milionário. Mas talvez a sua prosperidade seja receber um salário X e viver bem. Talvez o seu grande seja isso. Mas talvez o seu grande seja ser uma pessoa rica assim, porque Deus vai te usar. Cada um Deus tem um propósito. Uma vez eu ouvi um pastor dizer algo, é verdade. Tem crente que vai nascer e vai morrer andando de ônibus, e não significa que o grande seja próspero. Prosperidade não tem a ver com quanto você ganha, mas como você vive com aquilo. Então, essa palavra que Deus tem no meu coração, para mim e para vocês essa noite. Sejam fiéis um pouco. Eu não sei quais têm sido os pequenos começos na sua vida. Casamento, família, trabalho, saúde, igreja, ministério. Não sei se tem sido difícil, não sei quantas lutas você tem enfrentado, quantas oposições, quantas palavras contrárias, quanta gente querendo te fazer desistir, quanta gente querendo te falar, não vai dar certo, não vai dar certo. Não sei. Você que sabe da sua vida, eu sei da minha. Não sei quanta palavra contrária, mas o que eu te falo essa noite, dê crédito para as palavras dos profetas. Dê crédito para as palavras de Deus. Dê crédito para quem você ouviu nessa noite. Seja fiel no pouco. Persevere, não desista. Vai ter luta? Vai. E eu falo, quanto maior a luta, mais é sinal que você está na presença de Deus. Eu ouvi uma palavra de um pastor esses dias, dizendo algo que é muito verdade. Se na sua caminhada você não está tendo oposição, você está indo na mesma direção de Satanás. Que a tendência é ele estar vindo contra você. Se você não está tendo luta, se você não está tendo oposição naquilo que você faz, toma cuidado, talvez você esteja na mesma direção que ele. Não é que você vai viver, o crente vai viver uma vida de luta por resto da vida de sofrimento. Não, mas existem momentos que vai sim ter lutas, sim ter provações, mas é a nossa resposta diante da provação que faz a diferença. Saul foi escolhido rei tanto quanto Davi, mas a diferença, por que Saul perdeu o reinado? Porque ele não ouviu o profeta. Ele agiu do jeito que ele queria agir e ele perdeu o reinado dele. Davi não, Davi ele perseverou até o fim. Então nessa noite é essa palavra que o Senhor tinha no meu coração. Sejamos como Zorobabel. Foco, palavra de Deus. Qual é o meu propósito de vida? Para que Deus me criou? Por que Deus me colocou na empresa que eu estou hoje, na faculdade, na igreja? O que Deus quer de mim? Primeira coisa, se você não tem essa resposta, vai buscar. Busque essa resposta. E você ter essa resposta, caminhe, não ouça as palavras contrárias. Sempre vai ter alguém sendo usado por Satanás para tentar te fazer parar. Mas ouça a voz dos profetas e persevere até o fim. Eu creio que talvez a gente não sei na sua vida, eu sei os pequenos começos que eu estou vivendo. Mas se você for fiel nesses pequenos começos, você vai desfrutar do grande. Amém?